te responder de onde nasceu o disco, acho que o disco nasceu comigo. Talvez a pergunta mais correta seja por que agora? Você não chega aqui mais perto, hein? Não preocupe, eu não mordo ninguém, só se você deixar. Então... Adorai somente a Deus e só a Ele servirá. Nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que Deus falar. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo a esse conteúdo, seja bem-vindo assim a algo que eu tenho certeza que vai mudar muita coisa na sua carreira, e principalmente você que é músico, você que é cantor e você que está afim de crescer um pouquinho mais nessa área. Fica comigo nessas lives que vai ser uma sequência de live e eu vou avisando vocês conforme vai entrando esses conteúdos para você não perder, tá? Já de cara adianto para você, entra com esse aviãozinho aí clicando, já pede aí, pum, para todo mundo mandar. O Instagram entende que isso é relevante, então aperta aí já. Eu não tô com contato aqui, mas a equipe já vai responder vocês, falar com vocês, dar boa noite para vocês e com certeza qualquer dúvida já vai responder, e eu tenho certeza que essa live vai ser maravilhosa. Bom, a gente vai falar várias lives, dentre elas a gente vai falar sobre carreira, como chegar onde você realmente está afim, realmente onde você quer chegar, como eu, desde pequeno, cresci e assim na minha cabeça sempre tive o que eu queria ser. Eu quero explicar para você um pouco de como você pode ter passo a passo para você chegar no tão almejado destino, ao tão almejado sonho, ao tão almejado lugar que você merece, que você quer, principalmente se você é músico, se você é cantor. Então fica comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? Hoje eu quero contar um pouquinho, rapidinho da minha história para você entender. Pensa um menino que cresceu dentro de igreja, pensa um menino que cresceu filho de pastor, minha família inteira é evangélica, toda, e de repente, pô, quero tocar, quero viver de música. E aquela velha história que a gente sempre brinca, a bateria não era convertida, então, porém, entretanto, contudo, eu não fiquei naquela igreja que era onde a bateria não era convertida. Eu estou falando da igreja Assembleia de Deus, onde não podia tocar bateria. A gente ia tocar, era qualquer outra coisa, menos bateria, era um batuque, era qualquer outra coisa, né? Era quase um instrumento para você tocar e fazer chover, sabe aquele negócio de tambor de chuva? Enfim, estava eu fora dessa jogada, acabei indo para uma outra igreja. Outra igreja me aceitou, me acolheu muito bem, que foi a Presbiteriana do Brasil, o qual eu estou até hoje, desde os meus 13 anos de idade. Meu irmão é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu acabei indo para lá. Também fui muito bem acolhido e estou lá até hoje. O detalhe é, com tudo isso, eu acabei indo para a guitarra, toquei uns outros instrumentos, mas desde muito pequeno eu sabia que eu queria ser músico. A ponto de, aos 15 anos, eu já ter gravado meu primeiro disco. Ao primeiro ano, assim, aos 15 anos eu ter gravado o primeiro disco, eu pensei, pô, eu acho que é isso que eu quero. Mas naquela dúvida de estudar, aquela dúvida de querer fazer outras coisas, jogar futebol, a gente sempre gostou de jogar futebol, e aí, de fato, a gente tinha essa pegada de querer ir para cima e querer fazer as coisas sempre corretas. Então, pô, às vezes a gente... em vez de ir para a escola, ia jogar futebol. Em vez de ir para a escola, ia ensaiar, tocar. Sempre dava esse miguezão assim, para a gente poder fazer o que gostava. E chegou um ponto, aos 19 anos, que eu decidi ir para a capital. Sou do Paraná, fui para Curitiba. Para você que entrou aí, que não é aqui, não me conhece, não é da cidade, não é da região. Eu fui para Curitiba. E Curitiba eu encontrei uma galera assim, que gostava disso, do que eu fazia. Chegando lá, eu rapidamente, uma semana ali, já descolei 2 lugares para me dar aula, para me sobreviver naquela capital. E o detalhe é,
acabei conhecendo músicos incríveis, pessoas que eu admiro demais, assim, e me deram grandes oportunidades para mim poder estar lá. E quando eu estou falando, eu falo de pessoas assim que até hoje são meus amigos, gravam comigo, pessoas que realmente assim se preocuparam com a minha pessoa e me deram maior força. E aí eu fico pensando, pô, se naquela época teve pessoas que me ajudaram, por que eu não posso ajudar outras pessoas? Por que eu não posso ser grato também, né? E aí vem uma das características que eu acho que é fundamental para qualquer músico e para qualquer cantor. É você ser grato. Quando você tem gratidão, é a primeira característica de um cara, de um caráter, de uma pessoa que tem caráter, é gratidão. Depois tudo o resto vem. Então eu percebo que desde lá eu aprendi muito com essa galera, assim, muita gente, eu gostaria de citar o nome de um monte de gente, não vou falar, senão eles vão ficar bravos comigo. Bom, de lá pra cá muita coisa mudou, eu gravei muita gente, eu participei de muito disco, eu toquei com uma galera, um monte, só pra você entender, assim, do primeiro show que eu fiz, valendo em cima de palco, um monte de gente, cara, eu tive o privilégio de tocar com a Aline Barros, tem noção disso? Pô, eu tremendo tudo, eu lembro muito bem o Rogerinho, até dei uma entrevista numa revista e eu falo do Rogerinho, se o Rogerinho estiver vendo essa live aí, ou se algum dia o Rogerinho ver, ele sabe o tanto que eu sou grato por isso. Ele me deu a oportunidade, eu lembro que eu tirei todos os solos do disco da Aline e eu cheguei para tocar. E quando eu fui tocar, eu lembro muito bem que eu, como fiz o primeiro solo, o Rogerinho já me chamou do lado do teclado dele e falou assim, pô, Juninho, tá errado, cara, deixa eu te passar aqui. Em cima do palco, ele com todo amor e carinho, com jeito, ele ensinou os solos passo a passo pra mim. Pô, aquilo ali foi uma aulaça, assim, falei, cara, eu achei que tava tudo certo, tava tudo correto. Moral da história, Rogerinho, se você estiver vendo isso aí, você já sabe, já contei essa história pra você. Muito obrigado, cara, muito obrigado, porque foi uma grande lição. E a partir dali, as coisas começaram a crescer. Eu fui tocando com outras pessoas, outros artistas, enfim, um monte de gente que vocês conhecem. E claro, chegando até agora, depois de tantos anos, são 25 anos de história de música, né? Então imagine que o que a gente já passou nisso tudo, desde produção, gravação, de DVD e várias coisas que a gente já fez. E essa experiência toda a gente quer passar para você. Então assim, de cara já eu falo para você, fica comigo que essa live vai ser incrível e eu conto com você, tá? Vou beber água porque eu tô falando pra caramba hoje, né? Tô empolgadaço com essa live aqui. Galera tá fervendo, vamos pra cima, tá? Qualquer coisa, me avisa. Se tiver alguma coisa. Bom, vamos lá. Galera, pensa assim, ó. Você já teve a oportunidade de encontrar com alguém que você queria sentar na mesa, conversar, perguntar, saber como que funciona, desde produção, saber como é que funciona desde... Sei lá, vamos colocar um exemplo assim, Juninho, eu queria compor, eu queria escrever, eu faço primeiro melodia, primeiro faço a música, ou vem os dois, eu tenho que saber o instrumento, sabe essas perguntas básicas, às vezes que a gente fica na dúvida sempre? Pois é, muitas das vezes eu também tive essa mesma resposta. Será que se eu tocar um dia eu vou poder fazer um arranjo de um disco? Será que se eu tocar com alguém, será que um dia eu vou ser produtor? Será que um dia eu vou ter um estúdio? Será que um dia eu vou poder ter uma produtora? Será que um dia eu vou poder uma equipe para poder gravar um DVD inteiro? Essas perguntas sempre pairaram na minha cabeça, mas eu sempre tive, eu vou chegar lá, eu vou saber como, eu vou procurar pessoas, eu vou me conectar com essas pessoas, porque eu tinha certeza que um dia isso ia rolar, cara. E isso é uma das coisas que você precisa ter na sua vida, certeza daquilo que você quer. Então quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente começa a falar sobre isso, muita coisa na cabeça da gente vem. Eu vejo dúvidas de pessoas e a gente percebe, inclusive cantores, a gente percebe quando ele vai cantar, ele até tem uma voz bonita, ele até canta bem, até ele é legal, até bom, mas não vem verdade, sabe por quê? Porque ele não sabe se ele quer mesmo. Ele não tem esse entendimento se ele quer, e acaba o quê? Acaba fazendo mais ou menos, acaba cantando por cantar, acaba batendo nota por bater, e acaba não tendo aquela qualidade, aquela máxima, aquela excelência naquilo que faz. E aí, literalmente não rola. Então assim, você que está assistindo agora, tem uma frase que todo mundo fala, né? Você tem que sonhar, você tem que acreditar. Essa é uma frase que muita gente fala, muita gente eu ouço, principalmente quem está lutando dia a dia, sabe? Mas eu tenho falado sempre o seguinte, se você sonha demais, você só sonha de uma maneira, quando você está dormindo. Então está na hora de você entender isso daí, parar de dormir, parar de sonhar e partir para a ação.
E para você entender esse processo, você tem que estar acordado, cara. Acordado, entende? Você precisa estar acordado. E acordado sim, aí sim você vai ter visão daquilo onde você quer chegar. Aonde você realmente almeja. Aí dá para você acreditar. Aí vem essa ideia. Então eu vejo muita gente falando, sonhe, acredite. Só sonhar não dá, cara. Só sonhar não dá. Sabe, você tem que entender isso. O sonho é gostoso, é bom, mas ficar no sonho traz conforto pra caramba. Eu tô sonhando com o meu disco, eu tô sonhando com a minha gravação, eu tô sonhando em fazer meu clipe, eu tô sonhando em gravar com fulano, ciclano, eu quero ter minha ficha técnica com tal, tal, tal. Eu lembro que eu pensava assim, pô, o dia que eu gravar com fulano vai ser demais, o dia que eu gravar com ciclano vai ser demais. Eu me recordo assim de quando eu encontrei com essas pessoas, eu fiquei pensando, pô, ainda bem que eu não fiquei sonhando, ainda bem que eu não fiquei nessa esfera de ficar pensando, um dia, quem sabe? Não, eu fui atrás, eu literalmente sentei com a pessoa, eu entrei em contato, eu dei um jeito de fazer conexão, network, eu dei um jeito de me conectar com essa pessoa, para poder estar junto com ela, nem que fosse para mim fazer de graça aquilo, para ela conhecer meu trabalho, conhecer um pouquinho aquilo, para de repente, em próxima possibilidade, a gente estar num projeto maior ainda. E é disso que eu estou falando com vocês. Vocês têm que entender isso o mais rápido possível. Sonhar, acreditar que todo mundo fala, é muito bom, cara, é muito bom. Só que você só vai ficar nisso, sonhando, 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 sonhando o tempo todo. Você não vai acontecer. Você precisa acordar, você precisa literalmente acordar. Quando você acordar, você vai ver que você vai ter uma visão daquilo, porque só acordado você consegue literalmente enxergar, você vai abrir os olhos e você vai ver. Isso faz toda a diferença para você, entende? Se você está curtindo isso, já manda aí um coraçãozinho subindo tudo aí para a gente poder explodir essa live aí. Eu acredito que esse conteúdo vai mudar muita coisa para vocês. Por quê? Porque eu era assim, a mesma coisa, a minha linha de raciocínio era a mesma. Eu pensava, pô, vou ficar tocando um quartinho. Eu lembro que eu recordo que eu ficava tocando um tecladinho pequenininho assim, ó. E aí com uma guitarrinha, e ficava fazendo solo. E um dia eu falei pro meu irmão, falei, eu vou ser melhor que você, cara. E essa frase marcou comigo. Claro que teve todo um contexto, que enfim, em outro momento eu conto isso, mas eu falei para ele, cara, eu vou ser 1000 vezes melhor que você, 1000 vezes. E eu parti para fazer isso. Eu me recordo quando eu voltei, adivinha ou melhor, nem precisei voltar. Eu estava na capital, em Curitiba, de repente eu recebo uma ligação. Juninho, será que você pode produzir o nosso disco? Eu falei, caramba, eu não tô acreditando. Será que isso é verdade, cara? Eu saí de lá pensando que nunca ia acontecer isso e de repente, adivinha? Tô eu produzindo o disco do meu irmão, no qual eu tinha falado um tempão atrás, eu vou ser 1000 vezes melhor que você. Até a hora que ele falou, cara, quero que você faça meu disco, quero que você produza. E aí produzi, depois vim pra cá produzir o DVD dele. E eu falo com a maior tranquilidade isso, porque a gente se ama, a gente é brother, a gente dá muita risada junto, a gente sabe do que a gente está falando e são verdades, não tem nada de invenção, são verdades. E aí, depois eu já fiz acho que 3 ou 4 discos para ele, tá para sair mais um agora, inclusive, que a gente vai finalizar, que é incrível, é lindo, bonito. Meu irmão tem um talento assim incrível para escrever e sempre foi desse talento de escrita e tal. E então assim, essa luta, essa busca sempre eu tive, e eu quero trazer isso para vocês, como passo a passo você ter essa pegada, qual que é a sequência correta para você fazer isso. Então faz toda a diferença. Agora tem um detalhe, você tem que questionar teu sonho, você tem que questionar aquilo que você quer. Será que isso, aonde eu quero chegar com isso? Será que de fato, se eu alcançar isso daí, o que isso vai ajudar as pessoas? O que isso vai ajudar a minha família? O que isso vai me ajudar? Será que eu vou chegar por chegar, só para dizer que tô lá, que eu fiz? Eu vejo muita gente que tem talento demais, sabe? Vejo uma galera assim com um talento incrível. Detalhe eu olho para ela e falo, pô, e aí? Você canta bem pra caramba, você faz isso. Você quer viver disso? Não. Você quer... O que você quer com isso? Cara, não sei, velho. Eu falei, cara, mas então por que você está investindo, tocando nisso se você não está afim? Ou pior, às vezes a pessoa tem duas coisas. Ela tem um emprego e ela quer tocar, quer cantar. Ela não sabe o que ela quer. Ela fica num lance assim que eu falo, meu, decida, toma uma decisão, mude, pensa, questione, será que vale a pena esse esforço todo? Bom, eu quero viver disso e quero me divertir com música, por exemplo. Ótimo, está bem claro.
Maravilha, isso é fato. Agora, e as pessoas ficam em cima do muro. Quando não tem uma decisão, quando você não sabe onde você quer chegar, é o pior. Tem uma fala, né, quando você, que todo mundo fala isso, que é, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é fato, né? Bom, segue aí. Se vocês estão curtindo, vem comigo que vai rolar muita coisa legal, tá? Eu percebo também que assim, de tudo que a gente tá falando, talvez assim, a maior dificuldade que o músico tenha é assim, do autoconhecimento. Ele não sabe quem é ele não sabe onde ele quer chegar, ele não tem noção do que ele é, a potência que ele tem, ele não tem noção assim do que ele quer fazer. Eu gravo às vezes pessoas que ele começa gravando samba, daí daqui a pouco ele quer rock, daqui a pouco ele quer reteté, aquelas músicas gospel, daqui a pouco ele muda para não sei o quê. Inclusive eu conheço pessoas assim que gravam um dia disco gospel, um dia é um disco que não é gospel, outro dia ele grava rock and roll, outro dia ele grava samba. Eu falo, não vai chegar a lugar nenhum, não sabe o que é isso. Agora, se eu deixar de gravar, ele fica bravo comigo. Aí, quando eu quero direcionar ele, quando eu quero dar uma instrução para ele, ele fala, não, eu quero fazer assim, quero fazer assado. O resultado é sempre assim. Eu aprendi que quando você não tem alguém como que a gente chama de modelagem, né? Quando você não tem alguém que você fala, pô, eu quero ser desse jeito. Quando você não tem alguém que você fala, pô, pelo menos próximo disso aqui eu quero ser, fica difícil. E a gente percebe que essas pessoas, de fato, elas querem abraçar o mundo e não abraçam nada, não chegam a lugar nenhum, não fazem nada, sabe? Então fica muito difícil. O que eu penso? Penso sobre isso. Falta autoconhecimento. Não sabe quem é ela primeiro. Ela não sabe quem ela é, não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe identificar as coisas, ela não identifica o caminho. Inclusive, quando a gente fala de Bíblia, é muito legal, porque Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente fala isso, as pessoas confundem um pouco. Por quê? Porque quando a gente fala de caminho, é um trajeto que a gente seguir, ele é o caminho, é um trajeto, quando você sabe o trajeto fica muito mais fácil, isso é tão claro isso, sabe? A segundo passo ele fala, sou o caminho e a verdade. Quando fala a verdade, é porque as pessoas confundem que verdade é uma palavra, verdade é uma pessoa, guardem isso para vocês, verdade é uma pessoa, inclusive, guardem isso, Jesus falou, eu sou, é Jesus. Quando você estiver falando uma mentira, só se lembrar bem claro dessa palavrinha. Troque a palavra verdade por Jesus, você vai ver que você não vai mentir mais. Então, saca essa pegada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida em abundância, cara. Então, quando a gente entende esse processo, literalmente dessa linha, do caminho, da verdade e dessa vida tão gostosa que é, eu me recordo que se eu tivesse ouvido algumas pessoas que falaram para mim, Juninho, você vai ser... Eu lembro que meu pai queria que eu fosse bancário. Meu pai é dono de uma papelaria e ele queria que eu fosse bancário. Porque naquela época quem era bancário era incrível, né? Era o ala mestre. Então, assim, mexia com dinheiro e tal. E eu sempre fui músico, meu irmão também. E, assim, minha família é uma família musical. Tem irmãs que tocam instrumento de sopro, trombone, clarinete e outras coisas. Bom, resultado. Decidi ser músico. Uau! E aí, claro, eu peguei aquela fase que todo mundo sabe que adivinhe? Todo músico é vagabundo, todo músico não quer estudar, todo músico não sei o quê. E eu pensei, pô, eu vou ser ao contrário, eu vou me dedicar ao máximo, vou me empenhar ao máximo e eu vou provar por A mais B que não é essa visão. Eu vou ser o cara que vou emprestar dinheiro, eu vou ser o cara que vou pagar as coisas. Eu confesso para você que eu lutei muito. Eu tenho muito a conquistar ainda, porque eu sei onde eu quero chegar. Agora, eu preciso falar para vocês como é gostoso você poder trabalhar com aquilo que você gosta, sustentar sua família com aquilo que você gosta, viver com aquilo que você gosta e fazer aquilo que você ama. Eu já cansei de fazer músicas, discos inteiros de graça. Cansei de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. Eu amo assim eu faço, se tiver que passar horas e horas, dias e dias fazendo aquilo, eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo porque eu amo. Eu me recordo que no início do meu namoro com a Lídia, eu lembro que a gente ia para os estúdios em Curitiba. Tem um grande amigo, se ele estiver assistindo aí, já manda um abraço para você, ó. Um beijo para você, amo você, irmão. Eu ia pro estúdio dele e aí eu ficava lá gravando a tarde inteira, às vezes era 2, 3 discos, à noite, e aí a Lídia dormia. Eu lembro que ela foi 2, 3 vezes me acompanhar e falou, nunca mais vou nisso aqui.
Meu, isso aí é terrível, terrível, mas porque ela não gostava, não era o ambiente dela, não era aquilo que ela curtia fazer. Resultado, adivinha? Eu amava ficar naquilo e o resultado era incrível. No outro dia de manhã eu queria estar lá de novo. Infelizmente, às vezes não tinha disco para gravar, mas era algo assim que eu amava demais fazer, amava demais fazer. E sou grato ao Jean por a oportunidade que ele me deu. É um dos primeiros caras que me chamaram para gravar, então eu sou muito feliz por isso. E ele grava comigo até hoje, saxofonista, tecladista, produtor, excepcional, sou fãzaço dele. Inclusive a gente gravou recente agora um disco incrível, muito bonito, do Wilson Paiva, que vocês já devem ter visto aí. E tá no Spotify, enfim, tá em vários lugares. Ele que fez o sax desse trabalho, foi o sax, fez o sax soprano, coisa mais linda do mundo, assim, depois assista lá ou escute, enfim, que vocês vão poder para ver esse lance, tá? Bom, vamos lá, eu tô te falando aqui coisas aqui, tô no quarto, planeje, sabe o que é planejar? Planeja a sua jornada, sabe? Você tem que planejar a sua jornada, você tem que saber, assim, passo a passo que você vai fazer. Então, esse ano, por exemplo, tá nessa quarentena doida aí, todo mundo tá assim. Tem gente que tá assistindo live pra caramba, tá enchendo a cabeça com um monte de coisa, mas não aplica nada, não aplica nada. Sabe qual que é a dificuldade que eu vejo? É muito conteúdo, é muito assim, pá, mas eles falam, tá, o que você vai fazer amanhã? Nada. O que eu percebo? Que tem um monte de músico, um monte de cantor que está só ouvindo, anotando, mas na prática nada. Não manda um e-mail, não entra em contato, não faz um plano de ação. E aí não tem, se você falar para ele, o que você vai fazer daqui 3 meses? Ele não sabe. Tem que esperar a quarentena. Vai esperar até quando? Sendo que a gente tem tudo virtual hoje, tudo virtual. Dá para produzir uma música sem sequer se conhecer. E a gente tem visto isso na net. Quantos músicos têm feito isso? Quantas pessoas têm se conectado com isso? Quantas pessoas têm literalmente assim, um grava lá, outro grava aqui, outro... junta as imagens, inclusive. Hoje tem clipes feitos assim. Eu vi um monte de clipes feitos dessa maneira. Então, está na hora de você se planejar. O que você vai querer para esse ano? 2020. O que você tem em mente? Você vai gravar um clipe, você vai gravar uma música, você vai gravar um disco, você vai gravar um DVD? O que você vai fazer? Já parou para pensar nisso? Eu estou aqui pronto para te servir, estou pronto para te ajudar. Inclusive, a gente está fazendo essa live com o maior assim, amor do mundo. Para quê? Para que você entenda sobre isso um pouquinho, sobre trazer resultado e parar de dar desculpas. Eu tenho andado com vários músicos e vários empresários. Eu percebi 2 coisas muito grandes. Os músicos são o rei de dar desculpa. Desculpa vocês aí, meus amigos. Vocês são o rei de dar desculpas. Toda hora, chega atrasado em reunião, chega atrasado para live, chega atrasado para conversa, várias coisas. E aí as desculpas são sempre as mesmas. Uma hora furou pneu, uma hora tinha que fazer mamar para criança, outra hora tinha que, sei lá, estava no telefone, uma hora não estou sem dinheiro. Sempre tem uma desculpa. Então, eu aprendi com os empresários, que são os caras que empreendem nesse Brasil aqui, tem andado com vários players assim, uau, que eu sou fã de todos. E vários deles eu tenho visto uma coisa, não existe a palavrinha desculpa. Existe uma palavrinha chamada resultado. E eu tenho aprendido muito com eles, assim. E aí eles trazem sempre resultado. Não tem essa de chegar atrasado, chegar um pouquinho depois, dar um jeito, deixar para amanhã. Sempre é resultado, cara, resultado. Eu tenho acatado isso por vários anos já, esse lance. Por quê? Porque para mim faz toda a diferença. Eu não quero ser esse músico taxado, como sempre foi, né? Desde a época do EPA. Músico é vagabundo, músico não tem dinheiro, vai casar com músico, vai se dar mal. Nós temos que tirar essa onda, nós temos que tirar essa carapuça que foi colocada na gente para a gente poder trazer resultado de verdade, cara. Mudar, trazer algo novo e falar assim, e você vai falar, mas tem músicos hoje acontecendo. Você conta nos dedos, cara. Você conta nos dedos hoje músicos que estão assim, estourando e fazendo coisas assim que você fala, nossa, de fato os caras têm grana ou não. Eu conheço um monte de gente, um monte. Que assim, tira fotinho do aeroporto, tira viaginho para cá, viaginho para lá, e fora dos Estados Unidos, Europa, não sei aonde. Cara, você vai na casa dos caras, não tem nada. Não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem carro para te buscar. Os caras não tem nada.
Aí você falou, Juninho, você está falando só sobre grana? Estou falando sobre grana agora. Você quer música, você não quer grana, você não quer trabalhar, você não quer ter dinheiro no bolso, você não quer ter esse resultado, você não quer almejar suas coisas, você não quer ter sucesso. Sucesso é isso. A grande sacada de sucesso, a definição que eu vejo é essa: não desistir. Não desistir. E agora chegou a hora para você pensar nisso. Não desista, cara. Mas não adianta ser esse cara que fica dando desculpa. O tempo todo dando desculpa. O tempo todo falando desculpa. Difícil, né? Desculpa se eu estou falando a verdade. Talvez vocês nunca viram falando dessa maneira. Mas eu acho que é a hora da gente colocar na cabeça e aproveitar essa quarentena para mudar. Trazer de fato algo que mude, assim, que a gente possa colocar no papel e colocar em prática. Qualquer coisinha dá uma alô, tá? Galera, se liga só. Vamos para um próximo passo que eu acho demais. Que é o 5º passo. Que é você colocar a mão na massa. Pá! Como que coloca a mão na massa? É levantando recursos. É você vendo como que você quer teu disco. Eu quero gastar X no disco. Como que eu faço para chegar nesse X? Como que eu levanto? Essa semana mesmo, teve uma galera que precisava fazer uma live. E aí ele mandou mensagem para mim: Juninho, eu quero fazer uma live com essa qualidade, quero fazer uma live com essa pegada, tal. Como é que a gente faz? Falei, cara, custa tanto fazer essa live. Bom, eu vou correr atrás. Cara, os caras correram, levantaram a grana, bateram o martelo. Hoje à tarde, os caras bateram o martelo, por quê? Porque vamos fazer essa live. Hoje mesmo, os caras vão estar aqui comigo. Os caras vão estar aqui fazendo uma reunião para a gente alinhar tudo e colocar essa live em ação. Questão de 2, 3 dias, os caras levantaram a grana da live. Que podia ser uma grana para gravar uma música. Que podia ser uma grana para fazer uma nova produção. Moral da história: colocar a mão na massa faz toda a diferença. Então, 2 dias atrás, o cara me mandou mensagem falando que queria uma música, queria compor uma canção, mandou para mim: Juninho, eu quero na onda de samba rock, quero nessa onda de samba balanço, um lance mais... Eu falei, pô, então vou fazer, tal. Fiz a música para ele, assim, acho que numa tarde, a melodia em si, cantarolei para ele a melodia, toquei, fiz a harmonia, encaminhei para ele. Qual foi o resultado disso? Acho que agora, hoje à tarde, chegou, a gente ouviu, a gente vibrou, porque o cara meteu letra, ficou demais, cara, ficou lindo, vocês vão acompanhar, vocês vão ver como é que vai ficar essa produção. Mas o que eu estou dando exemplo? É mão na massa é isso. Não é esperar para amanhã fazer, não é esperar para depois, não, é chegar e fazer agora. Eu vejo muita gente errando nesse lance aqui, ó. Objetivo, que a galera erra muito sobre objetivo, meta, propósito e missão. Eu não vou explicar essas 4 coisas, mas vou falar as 2 primeiras aqui, ó. Objetivo vem de objeto, é pegar. Pega o objeto. Então é agora. Levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Não é amanhã. O objetivo é isso. Vai lá e pega, sabe? Metas, você pode até colocar um pouquinho, 15, talvez 1 mês, 3 meses de meta aí. Mas enfim, ainda tem um time. Você precisa entender isso. Senão você nunca, como músico, como cantor, vai assim chegar a lugar nenhum. Vai ficar nessa cantando no banheiro, cantando no quarto, cantando em vários lugares e não vai ter resultado algum. Colocar a mão na massa tem a ver com isso. Colocar a mão na massa tem a ver com essa pegada, entende? De você ir, entrar em contato, ligar, mandar e-mail, compor, tocar, só cantar também não adianta nada. A gente precisa fazer algo a mais, sabe? E é dessa onda que a gente precisa entender um pouquinho, tá? Tá tudo certo? Galerinha, galera, manda, estão pedindo para mim, pedir para vocês aí apertar esse coraçãozinho, estão pedindo para mandar esse aviãozinho, manda essa live para mais gente que você sabe, tá? Bom, vamos lá, vou falar para vocês sobre foco e disciplina. Deixa eu beber água aqui, porque eu tô falando pra caramba hoje aqui. Foco e disciplina. O que a gente percebe? Muita gente erra quando fala sobre isso, sobre foco e disciplina. Eu vejo que a galera confunde foco com concentração, assim, sabe? E foco é constância. Até, assim, eu acho que eu vi uma imagem hoje que eu achei bem engraçado. Tinha um bonequinho furando um buraco, assim, gigantesco, e ele não parava, achando que foco é só isso aqui, ó, tá. E ele ficava cavando. E aí, em contrapartida, vinha um bonequinho, cavava o tanto que precisava, pulava, cavava de novo, pulava, até que chegou nele. Chegou nele, ele estava cavando o mesmo buraco, e o outro tinha cavado vários buracos.
Foco é constância. Foco é você fazer sempre. Eu penso assim, se no primeiro disco que eu gravei, que não foi tudo aquela coisa, né, perto de hoje, mas eu tivesse para falar, não deu certo, não é legal, não me pagaram, né, não, enfim, qualquer coisa assim. Então, eu penso que foco, cara, é você manter constâncias. Às vezes não deu certo agora, mas amanhã vai dar, depois vai dar, às vezes nesse mês não deu, no outro vai dar. É não desistir, sabe? Foco é você todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia você ir atrás daquilo que você sempre almejou, que você sempre quis, inclusive com os olhos abertos, com aquela visão que a gente já conversou. Então é isso. Foco e disciplina é isso. Eu, por exemplo, músico, produtor e faço um monte de coisa, pô, não é por isso, vocês assistem, vocês vê, 4 horas da manhã eu tô acordando, não tem porquê ficar lá, tem que dormir ou levantar meio-dia, qualquer coisa assim. Quando eu dormia até meio-dia eu não tinha nada. Quando eu tocava à noite, quando eu fazia um negócio, eu não tinha nada, sabe por que nada? E aí eu sempre ouvia muito sobre isso. Falei, pô, tem que fazer, tem que produzir, mas produzir como? Eu ficava assim, mas eu não me conectava com as pessoas que tinham resultado. Eu me conectava com pessoas que também eram, desculpa a sinceridade, tocavam nos barzinhos à noite por 100 pila, 50 pila. Músico, ó, você que tá me ouvindo, vou te dar uma dica que é terrível falar isso pra você. Mas para de tocar em barzinho, filho. Para de tocar em barzinho, não vai te levar a lugar nenhum, sabia? 100zão, 200, não vai fazer diferença na sua vida. Não vai fazer a diferença. Quando você entende sobre isso, quando você saca sobre isso, que não vai fazer diferença, você para. E aí você vai começar a ser valorizado. Eu confesso para você, quando eu voltei para minha cidade, eu lembro que eu fui até querer tocar. Eu adoro tocar, eu queria tocar em algum lugar. Eu fui num lugar aqui para pedir para tocar e conversar com a pessoa. E eu me recordo que o cara falou, pô, aqui a gente, sim, pô, vai ser demais ter você, tal. Ainda mais eu estava patrocinado por algumas marcas, saindo algumas revistas e algumas coisas assim. E aí eu lembro que falei, pô, sabe uma coisa? Acho que vai ser demais. Vamos fazer? Vamos. E aí ele falou, tá, mas a gente tá pagando, na época eu acho que ele falava R$500, se eu não me engano, ele falou, 450, R$500. Falei, ótimo, tá tudo bem, para começar tá tudo certo. Tá, e pra banda? Ele falou, não, pra banda toda eu tô pagando isso. Eu falei, não, você imagine, R$500 para tocar com, sei lá, 2 horas lá ou 3 horas, e era a banda toda, quer dizer, ia dividir, ia dar 100 ou ia dar 50 para cada um. Você tem noção nisso? Não se, a pessoa, aí eu falei, pô, não, foi tudo bem. Eu falei, não é isso que eu tô querendo, tá, tudo bem. Nunca fui tocar, não precisei tocar, achei outros meios de tocar. Por quê? Porque eu queria ser valorizado. Eu sei que se eu me vendesse por aquilo, eu jamais ia conseguir cobrar outro valor. Então, tá tudo certo. Tudo bem que aí dá pano para manga, a gente tem que sentar e conversar sobre várias coisas sobre isso. Porém, já te dou uma dica. Quer ser valorizado? Para de tocar nesses lugarzinhos, a não ser que você queira só se divertir, tá? Aí sim, tudo bem. Fora isso, bora se valorizar, porque senão, quando você pedir um valor para tocar em algum lugar, não vão te valorizar mesmo. Até porque... músico assim, eu te falar, hein? Os caras tocam de qualquer jeito, tocam bebendo, tocam fumando, tocam, sei lá, nesses lugares você sabe, o cara não pensa que é uma profissão, o cara vai lá achando que é diversão. E aí você vê a diferença do profissionalismo com o amador. Eu conheço muito músico profissional que estão tocando com várias duplas, várias pessoas, vários caras que eu admiro demais, sou fãzaço. E você vê que o cara estuda, o cara se posiciona, o cara tem posicionamento, essa é a palavra, posicionamento. Vai trazer resultado. Dessa forma, e a gente vai conseguir se autovalorizar. E aí, pá, sabe? Vem por esse lance. Agora, tem um detalhe. Se prepare para o imprevisto. Assim, tem muita gente que não pensa que vai dar tudo certo, que vai tudo bem, vai lançar uma música, o troço vai estourar, que todo mundo vai amar, vai gostar. Eu vou falar para você, não é assim. Se prepare para o imprevisto. O imprevisto entenda isso aqui, ó. Se você não sacar que às vezes não vai dar certo a conexão, a gravação não vai ficar do teu jeito, não vai ficar exatamente como você queria, não vai ser exatamente da forma que você acha que tinha que rolar, você tem que estar preparado para esse lance. Eu vejo gente se conectando com pessoas erradas, se conectando com pessoas que só estão afim da sua grana, pessoas que só estão afim de ganhar a sua grana e não estão afim de te ajudar, não estão afim de somar, porque o que ele precisa não é de você.
Ele não entendeu que a gente precisa se unir, gerar força, que a gente junto a gente pode ir mais longe. O que ele está querendo é a tua grana. Aí ele vai lá, cata a tua grana, produz tuas coisas e abandona você. Resultado, você continua no mesmo lugar. Essa é a diferença. Quando você entende um pouquinho sobre essa parte de você sacar sobre imprevistos, imprevistos conta tudo que você imaginar. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que entender que também, assim como... Vou te dar um exemplo do imprevisto, cara. Pensa quantas pessoas projetaram para lançar músicas, para gravar DVD. Nós mesmos aqui da produtora, a gente tinha 2 DVDs para fazer. Simplesmente o projeto inteiro foi arquivado. Por quê? Pintou uma quarentena. E aí, o que vai fazer? Me fala, o que vai fazer? Isso é imprevisto. E aí, se a gente não está preparado com uma estrutura para dar suporte, para devolver, para fazer o que tem que ser feito, que é numa hora de imprevisto, quer dizer, guarda isso aqui, ó, planejamento é muito bom. Guarda isso aqui, ó, mas não serve para nada. Guarda o que eu tô te falando. Tem muita gente que fala muito de planejamento. Eu aprendi nessa quarentena essa lição. Planejamento é excelente, mas não serve para nada. Planejamento é para você só ter um rumo, você ter um alvo, mas deu errado, filho, não serve para mais nada. Eu não sei como é que tá de tempo. Não vai acabar nossa live, né? Tá tranquilo? Como é que tá de tempo? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Que beleza! Vamos lá, vamos seguir aí. Me avisa um pouquinho porque eu não estou vendo nada aqui. Se não cai, a gente perde ela. E aí? Estão curtindo o conteúdo? Manda aí. Manda um positivo, manda uma mensagem pra gente. E aí a galera vai passar pra gente. Depois eu vou dar uma olhada ali, vou ver. Eles vão mostrando pra mim aqui, tá bom? Bom, o intuito dessa live aqui é trazer isso aqui. Guarda isso aqui, ó. Você pode sonhar, você pode acreditar. Porém, você tem que entender uma coisa. Só acordado você vai ter visão das coisas. Tá? Não adianta ficar dormindo. Essa é uma verdade incrível. Outra, questione as coisas. Eu aprendi com muita gente fera isso. Questionar. Eu sempre fui um cara questionador muito, assim, sempre fui. Meu pai sempre falava, você tem por quê? E é os porquês da vida que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa porque sempre eu perguntava. Eu chegava numa mesa, estava ali, estava rolando um assunto, falava, posso perguntar uma coisa? Aí já soltava para mim sair dali com alguma coisa e levar de fato esse conteúdo que era relevante para mim poder aprender a aplicar nas minhas coisas. Porque só ouvir e aceitar se é bom ou é ruim é muito fácil, é muito tranquilo, é confortável. Cara, vá pro confronto, pergunte, questione, sabe? Traz assim, porque aí sim, você vai botar na balança e medir se é verdade, se não é, se vale a pena aplicar, se não vale, se realmente é bom aquilo que a pessoa falou, se realmente funciona aquilo que a pessoa falou. Então, assim, sonhar é legal, questionar é uma das coisas, sabe? Por que eu quero isso? Lembra? Sobre nesse sentido que eu falei para vocês. Por que eu quero isso? Por que eu almejo tanto esse lance? Por que eu tô afim de fazer tudo isso? Sabe? Como é que eu falo? Será que eu tô satisfeito? Será que a hora que eu fizer, será que é isso mesmo que eu sonhei? Era isso que eu queria? Sabe, eu vejo gente fazendo faculdade, um monte de coisa. No final, eu tenho até amigos que fizeram isso. Entregaram o canudo pro pai, quando acabou a faculdade, falou, pai, isso aqui era teu sonho, tá aqui. Tuf. E aí foram viver daquilo que queriam. E adivinhe, no caso, nesse momento agora, as pessoas que estão lembrando, é exatamente músicos. Eu conheço pessoas assim que se formaram em engenharia, medicina, e os caras abandonaram, porque não era o sonho deles, era o sonho dos pais, e não o dele. Então questione as coisas, sabe? Porque é preciso mudar, é preciso você entender várias coisas, mas se você não questionar, não adianta nada. Beleza? Conheça você mesmo. Traga para você o autoconhecimento. Eu indico muita coisa quando a gente fala em mentoria ou assessoria. Eu sempre falo, cara, conheço muita gente boa, indico, vai fazer treinamento, vai faz isso, faz assado. Por quê? Porque dá diferença, dá resultado o autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, quando você sabe lidar com as suas coisas internas, fica muito mais fácil de lidar com as pessoas que estão à sua volta. Automaticamente a gente como artista tem que saber lidar com essas pessoas, saber como trazer, como fazer as pessoas se sentir
pertencer, a gente chama de senso de pertencimento, saber trazer as pessoas para junto de você, ganhar público. Eu vejo gente lançando música, isso aqui eu quero falar para você, aguarde isso aqui, ó. Vejo gente lançando música pra caramba, só não tem público. Olha, cara, como? Me fala uma coisa, como o cara me lança uma música e não tem público? Quem que vai comprar? Quem que vai ouvir isso? Sabe? Quando uma pessoa vem gravar comigo, eu falo, cara, deixa eu ver tua rede social, deixa eu ver o que você faz, deixa eu dar uma olhadinha, como é que tá, como as pessoas curtindo tuas coisas, não estão. Por quê? Porque assim, é um tiro no escuro. Pode dar certo? Pode dar certo sim, não tem dúvida. Mas também você tem que entender, se você não tem público, não tem. Você tem que conquistar, tem todo um processo antes, para aí sim você fazer o que tem que ser feito, lançar uma música e o troço acontecer. Entende? Ou pelo menos as pessoas te ouvirem. Isso é algo que, assim... Então, essa é a sacada. Coloca a mão na massa, foco, disciplina, todo dia, levantar, compor, tocar, divulgar, postar as coisas. Tem uma sequência que a gente ensina a fazer isso para não estar errado, principalmente para você seguir teu foco. Porque não quer dizer que fazendo isso vai dar certo. Agora, uma coisa eu tenho certeza, não fazendo aí, esqueça. Esqueça. Aí que não vai ter como, sabe? Não tem como. E claro, se planeje, prepare-se para as coisas que a gente chama de imprevisto, entende? Imprevisto. Se prepare para isso, como esse caso da pandemia. Eu me recordo, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, pela primeira vez vou abrindo uma live aqui. Até o Theo Dornelas, que eu fiz recente, até ele falou, cara, você tem que mostrar isso, tal. Falei, vai ter um momento certo de mostrar. Mas eu vou falar isso para vocês agora também. A gente se preparou, não para a pandemia, a gente se preparou para a gente fazer algo maravilhoso, um lançamento assim, uau, demais para vocês, que era a nova produtora nossa. Uma estrutura assim, maravilhosa, linda, chique, bonita, com equipamento de última geração. E o detalhe, a gente não esperava a pandemia. Agora, como que a gente se preparou? Como que a gente tinha feito o planejamento? Para a gente finalizar isso aqui sem, assim, tá devendo nada desse lugar aqui. Para não estar devendo um tostão desse lugar. Qual que é o detalhe? Eu fiquei pensando, se imagine se a gente gastasse o valor que a gente investiu na produtora, o valor que a gente fez em tudo, e se a gente não tivesse arcado com isso antes. Como que ia estar agora a situação? Como que ia estar, assim, de fato, sem estar fazendo tantos trabalhos como a gente tem feito e estava fazendo com eventos e várias coisas, a gente tem várias equipes atuando e agora está todo mundo tranquilo, cada um fazendo seu home office, editando em casa, fazendo umas coisas assim. A gente está em poucos aqui, na verdade estamos em 2 aqui trabalhando só. E o detalhe é, imagine se a gente não tivesse pensado assim a longo prazo, ou se planejado, ou um alvo tal, que isso aqui não começou, faz 7 meses que a gente bolou isso aqui e pum, reta final agora, esse outro mês acaba. O detalhe é, presta atenção. Qual que foi a sacada? Planejamento é muito bom, mas não vale nada, é só apenas uma referência para você chegar, porque aí veio uma pandemia e arrebentou com todo mundo. DVDs que a gente ia fazer foi pro brejo, vários casamentos que a produtora ia produzir, foi tudo anulado, foi jogado para frente e ainda está nesse lance se vai acontecer ou não vai. Então, uma coisa é interessante falar para vocês, se prepare para os imprevistos. Se prepare para os imprevistos, tá? Seja um cara preparado, porque é nessa hora que a gente vê, até tem uma frase que eu gosto muito, é na crise que o dinheiro troca de mão. E eu te digo, vai para a mão dos inteligentes, vai para os que estão preparados, vai para as pessoas que realmente estão posicionadas. Então, é dessa forma que eu queria trazer para você esse conteúdo agora, porque eu não vou ficar tomando seu tempo aqui. Eu sei que é, assim, valioso, gostaria de falar com muita gente aí, gostaria de trocar ideia com muita gente. Então, se você tem mais interesse sobre esse assunto, se você está afim, cara, já segue a gente aí, já fica na cola, a gente vai postar exatamente os horários que a gente vai estar fazendo essas lives, para você não perder nenhuma, para você pegar, são 7 dias que a gente vai fazer essas lives, com conteúdo realmente que vocês vão gostar muito, espero eu que vocês aprendam alguma coisa, aplique isso, esteja com a gente, conte com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser muita coisa boa. Então,
Deixa seu carinho aí, deixa seu comentário, o que você sacou na live, deixa escrito aí pra gente, manda seu alô, eu vou postar agora no feed, uma foto no feed, você vai lá e deixa pra mim aquilo que foi importante pra você nessa live, porque eu tenho certeza que dali a gente vai poder ter uns insights animal para trazer para os próximos conteúdos para cá. Essa semana vai ser uma semana assim, só de coisas alucinantes, então assim, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai estar rolando live nessa pegada. Eu espero você aqui. Só não vai acontecer se caso acabar a luz, se caso acontecer alguma coisa maluca que fuja do nosso controle. Caso ao contrário, a gente vai estar junto aqui e eu tenho certeza que vai ser demais esse lance, porque você que é músico, você que é cantor, tá a fim de crescer nessa quarentena, cola em nós, cola no nosso produtor, que a gente tem muita coisa boa para falar, muita coisa boa para fazer, e é isso, galerinha. Um beijo para vocês, conteúdo dado, conteúdo passado, espero que você aprenda e a gente se fala. Até mais, fica com Deus, um beijão, a gente se ama. Uau!